Olá, boa noite. Amanda News, Rede TV News. Já estou me confundindo com a notícia, mas estamos no ar. Dia de super quarta. Banco Central mantém em 15% a taxa básica de juros, o maior valor, maior patamar em quase 2 décadas. Nos Estados Unidos, o Banco Central americano reduz juros pela primeira vez no ano. Lula sanciona projeto contra a adultização de menores na internet e encaminha proposta para a regulação econômica das Big Techs. Jair Bolsonaro tem alta em Brasília e já retornou para a prisão domiciliar. Laudo aponta câncer de pele, mas lesões já foram retiradas. Aprovação da PEC da blindagem na Câmara. Agora, deputados e senadores vão decidir em voto secreto se podem ou não ser processados pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, vamos começar com a notícia mais chocante da semana, certamente uma das mais chocantes do ano. Forças de segurança fazem buscas para prender os criminosos responsáveis pela execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Rui Ferraz. Foram cumpridos 8 mandados expedidos pela Justiça na capital e na região metropolitana. Ainda na madrugada, policiais do DHPP, do DEIC e da Seccional de Praia Grande foram mobilizados para cumprir 8 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão temporária dos suspeitos identificados ontem. Mais de 60 policiais civis foram a endereços da capital paulista e da Grande São Paulo. De acordo com as investigações, dos 2 suspeitos identificados, um não tem antecedentes criminais e o outro acumula 2 passagens por tráfico de drogas e 2 por roubo, além de ter sido um menor infrator. Segundo a polícia, eles são do ABC Paulista. Durante o dia, a mãe e o irmão de um suspeito foram conduzidos a prestar depoimento no DHPP. De acordo com o delegado Rogério Tomás, eles não deram pistas sobre onde o suspeito possa estar. São receosos a prestar qualquer esclarecimento que possa levar à identificação do paradeiro dele. Ele ainda disse que o celular de Rui Ferraz será periciado e pode ajudar nas investigações. Um terceiro veículo usado no crime foi identificado. Os peritos coletaram fragmentos de DNA e impressões digitais. Rui Ferraz foi executado na segunda-feira, depois de ser perseguido por criminosos ao sair da Prefeitura de Praia Grande, onde ocupava o cargo de secretário de administração. Câmeras de segurança registraram a ação. A polícia acredita que a execução tenha envolvimento da facção ou de criminosos contrariados pela atuação dele no litoral. Esse primeiro indivíduo identificado e qualificado para nós é fundamental que nós consigamos realizar a prisão dele para, a partir de então, conseguimos capturar todos os envolvidos. Um policial militar foi preso em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro, suspeito de matar a própria mulher com um tiro na nuca. O sargento Renato César Guimarães Pina, de 42 anos, foi preso em flagrante por feminicídio. Ao levar Chayene Araújo Alves dos Santos, de 27 anos, para o hospital, ele alegou que a esposa pegou uma arma e atirou acidentalmente contra si. Mas, para a polícia, o PM mentiu. Essa versão inicial dele é uma versão fantasiosa que não poderia ter acontecido do jeito que ele relatou. Ele inicialmente, como dito, apontou um suposto acidente, ainda informalmente, por diversas vezes tentou mudar de versão e no final das contas, acompanhado pelo seu advogado, ele resolveu por permanecer em silêncio. A polícia também descobriu que Renato tinha um histórico de violência doméstica. Imagens gravadas por câmeras de segurança mostram o PM agredindo e apontando uma arma para Chayene no ano passado. No imóvel onde o casal morava, em Maricá, na região metropolitana, a polícia apreendeu uma pistola e 14 munições. Feminicídio, mais um. Câmeras de segurança registraram um tremor de terra que atingiu a cidade de Contagem. Também foi sentido por moradores de Ribeirão das Neves, Betim e Esmeraldas, todos na Grande Belo Horizonte. O abalo sísmico, olha só o barulho, foi percebido pelas estações da rede sismográfica brasileira por volta das 10h20 da noite de ontem, com uma magnitude de 2,9 na escala Richter. Apesar do susto, não houve feridos nem danos materiais. O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa Selic, taxa básica de juros, em 15% ao ano. Assunto para o William Cury, que já está aqui comigo no estúdio. Bem-vindo, William. Hoje foi chamada Super Quarta, porque teve decisão de juros aqui e nos Estados Unidos. Conta tudo. Conto tudo. Tudo bem, Amanda? Boa noite. Tudo, Boa noite querido. a você que está nos acompanhando. E olha só, no comunicado do Banco Central foi indicado que a taxa de juros não deve ter redução até pelo menos janeiro do ano que vem. O que não é ruim para o país, para a economia como um todo,
mas pode ter, num primeiro momento, até consequências positivas e nós vamos mostrar. Vamos aos números, então, no telão. Taxa de juros básica no Brasil mantida em 15% ao ano. Importante a gente destacar que é o maior patamar em quase 10 anos, né, Amanda? Eu falei com vários economistas, eles indicaram justamente isso que você falou. Veio um tom muito duro do comunicado, tinha gente que esperava a primeira flexibilização, o primeiro corte de juros no finalzinho do ano, na última reunião em dezembro, mas depois desse comunicado em tom duro, todo mundo só está esperando em janeiro, alguns somente para o primeiro trimestre, pode até adiar um pouquinho até março do ano que vem. Quer dizer, juros muito altos e crédito apertado. E tudo isso por causa da desancoragem da inflação, né? O Copom ainda vê uma inflação muito alta até 2027, fora da meta, né? Principalmente alguns setores que são mais sensíveis à oscilação de juros e não está descartada nem a elevação dessa taxa. Super quarta por quê? Porque tem anúncio de juros no Brasil e mais cedo teve também nos Estados Unidos. O Federal Reserve, aí sim, reduziu em 0,25 pontos percentuais a taxa básica de juros nos Estados Unidos, que aí passou para o intervalo de 4% a 4,25% ao mês. E deve ao ano, né? E deve ter mais 2 cortes até o final do ano, que leva a taxa para algo em torno de 3,75, porque sempre opera dentro desse intervalo, e isso é positivo para o Brasil, porque você tem uma taxa de juros muito alta no Brasil, baixa nos Estados Unidos, isso atrai capital para cá, ajuda a desvalorizar o câmbio. Tem muito economista já enxergando o dólar no final do ano, sabe a quanto? R$5. Quem for viajar também é benéfico para a inflação, ajuda todo mundo um dólar mais baixinho. Esse é o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos. Exato. E é sobre esse impacto que você já começou a comentar que eu fui conversar com uma economista, a Cristiane Quartaroli, e ela fala sobre essa expectativa para o curto prazo aqui no Brasil. Vamos acompanhar. Considerando, então, essas duas decisões que aconteceram hoje, o que acontece na prática, se os Estados Unidos baixam os juros e o Brasil mantém a Selic alta, o dinheiro de fora tende a vir para cá, já que renderá mais por aqui. Afinal de contas, a gente tem uma taxa de juros mais elevada. Isso ajuda, portanto, a segurar o câmbio em nível mais baixo. E isso tende a aliviar também os preços dos produtos importados aqui e de itens que dependem do dólar, como combustíveis e alguns alimentos, por exemplo. Ou seja, não resolve todo o problema da nossa economia, mas pode sim dar um fôlego no bolso do brasileiro. É isso, a Cristiana explicou perfeitamente. Curi, obrigada pela sua participação. Mano. Volte sempre. O ex-presidente Jair Bolsonaro teve alta e já retornou para a prisão domiciliar. Ele foi internado ontem após complicações de saúde. O Rafael Felite tem as informações. Oi, Rafael, boa noite. Boa noite, Amanda. Bolsonaro recebeu alta médica por volta de 1h40 da tarde. Ele foi internado após apresentar sintomas como queda de pressão, vômito e tontura. Segundo o boletim médico, após passar por exames de imagem e laboratoriais, recebeu medicamentos e soro, apresentou melhora e foi liberado. A equipe do hospital também informou sobre 8 lesões na pele retiradas no último domingo. Foi diagnosticado câncer de pele em estágio inicial em 2 das 8 manchas. Bolsonaro seguirá mantendo acompanhamento médico. O ex-presidente já está em casa, onde segue cumprindo prisão domiciliar determinada pelo ministro Alexandre de Moraes em um inquérito que investiga a tentativa de coação na ação penal da trama golpista. O ex-presidente também foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado na semana passada e aguarda os trâmites legais. Bom, aproveitando que a gente está falando de política, a Câmara dos Deputados pode votar, aliás, deve votar ainda hoje a urgência para o projeto de anistia para os golpistas condenados pelo Supremo Tribunal Federal. A Gabriele Freire está por lá e tem todas as informações. Nossa, é uma tal de ida e vinda, né? Mas finalmente deve sair essa votação. Gabriele, como é que está o negócio por aí? Oi, Amanda, boa noite para você, boa noite a todos. O presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, acabou de confirmar que essa urgência vai ser votada ainda hoje. Uma sessão extraordinária foi convocada para daqui a pouco, às 8h30. Ele estava em reunião com os líderes da casa e isso foi definido agora há pouco. E olha, se essa urgência for aprovada, o texto segue para votação direto em plenário, sem precisar passar pelas comissões. O que ainda não está definido é qual texto vai ser votado, porque o PL tem insistido
investido numa versão para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto o Centrão tem apresentado uma versão mais light, conhecida como uma anistia que possa apenas reduzir as penas para os condenados. E essa discussão toda acontece hoje, que também foi aprovado a PEC da blindagem. Os deputados aprovaram essa PEC ontem à noite, que prevê que os parlamentares respondam a ações penais no STF só depois de um aval da Câmara ou do Senado em votação secreta. Essa parte da votação secreta foi uma polêmica, não estava prevista no texto ontem. Os deputados voltaram hoje para votar esse texto, essa parte do texto, e acabou sendo aprovado com ampla maioria. Nós preparamos uma reportagem com mais detalhes dessa proposta, vamos assistir. A chamada PEC da blindagem limita situações em que deputados e senadores poderão ser processados. O Supremo Tribunal Federal terá de pedir permissão ao Congresso, que vai decidir se autoriza ou não em até 90 dias. Após a articulação do presidente Hugo Mota, hoje foi retomado o voto secreto na proposta. O parlamentar também só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. Nesses casos, as casas também podem decidir em votação secreta se o acusado continuará preso. Deputados e senadores só poderão ser alvos de medidas cautelares, como liminares, expedidas pelo STF. Além disso, presidentes de partidos passam a ter foro privilegiado. O que nós queremos é que a prerrogativa faça com que cada parlamentar, membro da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, possa exercer seu mandato com liberdade, com ampla possibilidade de não ter nenhum tipo de pressão externa que venha ceifar o voto soberano que nós conquistamos nas urnas. Aqui vocês abrem um leque escandaloso que junta num casamento de conveniência a extrema-direita golpista com o Centrão, que quer se proteger das investigações de corrupção no Supremo Tribunal Federal. O texto segue agora para o Senado e precisa de 49 votos em 2 turnos no plenário para ser aprovado. A proposta é vista como impopular entre os senadores e a expectativa é que tenha dificuldade para passar. É uma falta de respeito com seus eleitores, com o povo brasileiro. Eu espero que a lucidez e a experiência do Senado possa rejeitar essa matéria, tanto lá na CCJ, como aqui no plenário do Senado Federal. Bom, pessoal, eu estou aqui só apurando, porque a urgência deve votar daqui a pouco, como a Gabriele Freire nos informou, e há uma mudança de tom. Até ontem, o presidente da Câmara, Hugo Mota, estava trabalhando para derrubar a anistia, mas hoje o discurso já é outro. Cada partido vai votar como bem entender, então fica aberta a porta aí para se aprovar a urgência da anistia aos acusados, ou melhor, condenados pela tentativa de golpe de 8 de janeiro. O presidente Lula sancionou o projeto que prevê medidas contra a adultização de crianças e adolescentes na internet. O projeto obriga as plataformas a implementar sistemas de checagem de idade, além de mecanismos de denúncia de conteúdo ofensivo e criminoso, como abuso sexual. Menores de idade poderão ter contas nas redes sociais, desde que estejam vinculadas ao perfil dos pais ou responsáveis. Também devem ser criadas ferramentas para limitar o acesso a determinados conteúdos e ao tempo de uso, além de restringir o contato direto entre adultos e menores de idade. As empresas que descumprirem poderão ser multadas em até 50 milhões de reais e ter as atividades suspensas de forma temporária ou definitivamente, dependendo do caso. O projeto foi aprovado no fim de agosto, após a publicação de um vídeo do influenciador Felca com denúncias sobre a exposição e exploração de menores, que resultou na prisão do influenciador Ítalo Santos e do marido dele, Israel Vicente. Essas empresas são e serão sempre bem-vindas. Em contrapartida, exigimos que todas elas o cumprimento estrito da legislação brasileira. Sobretudo no que diz respeito à proteção das nossas crianças e adolescentes no mundo digital. É esse o real significado da soberania do Brasil. Independência para tomar decisões que interessam ao povo brasileiro. Hoje também o governo enviou ao Congresso o projeto para a regulação econômica das Big Techs. A proposta proíbe a cobrança de taxas impostas pelas lojas de aplicativos às empresas menores e obriga maior transparência nos buscadores.
O Rede TV News fica por aqui, gente. Amanhã tem mais, a partir das 7h55, depois do Brasil do Povo, com José Luiz da Atena. Te espero. Até lá. Tchau.